Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa desta terça-feira, hoje dia 30 de abril de 2013. Nós agradecemos já a você nos 4 cantos da Cidade de Saúde, que nos prestigia com o carinho da sua audiência todos os dias, deixando que nós entremos na sua casa e nos recebe com todo carinho, 24 horas no ar, todos os dias, levando informação, entretenimento e entrevistas aqui no Sala de Imprensa como essa de hoje, onde nós vamos receber, aliás, já estamos recebendo aqui a pastora Sara Pireda, que está aqui à minha direita, você já vê aí no detalhe, e também o pastor Luiz, que é o esposo da pastora Sara Pireda. Quero cumprimentar a pastora Sara. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Pastor Luiz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, boa noite. O nosso interesse, eu conheci a pastora Sara agora há pouco tempo, temos acompanhado algumas gravações de cultos onde ela tem pregado aqui em Vitória, Vila Velha, na Serra, e uma coisa me chamou muita atenção foi o testemunho de vida, os problemas que ela passou, venceu, está curada, mas ela que vai contar essa história. Porque você que acompanha a nossa programação, você viu o caso do Valdinei, aquele rapaz lá de Nova Venécia, que não tem os 2 olhos, que anda de bicicleta, que anda de motocicleta, que conserta celular. Eu não mostrei naquela reportagem que ele também toca instrumentos, Ele toca acordeon, toca teclado, guitarra, violão, e ele não tem os 2 olhos. Aquele caso é um fenômeno inexplicável. E o caso da pastora Sara Pireda, ela tem um testemunho pessoal, particular, e eu quero oportunizar a todos que nos acompanham, não só pela TV, como também a nossa transmissão agora ao vivo pela internet, que ela dê o seu testemunho. Estou falando demais, mas é para fazer essa introdução. A fala agora é com ela e também com seu esposo, para contar um pouquinho dos detalhes dessa história que eles viveram lá nos Estados Unidos. Pastora Sara, eu queria que a senhora falasse, apresentasse da onde que a senhora por que foi para os Estados Unidos, há quanto tempo foi para os Estados Unidos, quanto tempo ficou lá, e aí contasse a sua história, o seu testemunho de vida aqui para os nossos telespectadores da TV Sudeste. Comigo aconteceu algo maravilhoso. Eu sou do Rio de Janeiro e o Senhor, eu acredito num Deus que eu sirvo, maravilhoso, e o Senhor me trouxe para o estado do Espírito Santo através de um pedido que eu fiz mesmo sem conhecer o Senhor. Eu estava numa situação muito terrível, emocional, financeira, passando um momento difícil na minha vida, e eu não tinha como sair daquela situação. Eu me via acuada, Minha mãe e meus irmãos, todos nós frequentávamos o Centro Espírita, e nós já tinha ido e nada tinha resolvido, e até que um dia eu me vi tão acuada, numa situação de tanto desespero. Minha filha mais velha, a minha filha estava com 1 ano e pouco de idade, e nesse dia eu pedi a Deus que desse um jeito na minha vida, E quando Deus me proporcionou esse jeito, 30 dias depois de eu ter feito esta oração, mesmo sem saber que estava orando, Deus nos levou, eu e meu esposo, para o estado do Espírito Santo, nos trouxe para aqui, E aqui Deus começou uma nova história na minha vida. Foi aqui que eu conheci o Senhor Jesus, aceitei Ele como o Senhor da minha vida. Trabalhei na Igreja Assembleia de Deus, do bairro de Laranjeiras, na Serra, durante quase 11 anos, sob a direção do pastor Oscar Castelo e a pastora Débora. Depois nós mudamos para Barcelona, ficamos ali trabalhando com o pastor João Zacarias, mais quase 4 anos, e dali fomos enviados, O meu esposo foi na frente, e logo depois o Senhor preparou para que eu fosse. Eu quero ressaltar que eu não queria ir, era uma coisa que eu não tinha vontade de ir para os Estados Unidos. Eu nunca fiz projeto, mas a minha filha, com 12 anos de idade, ela teve uma revelação, Ela sonhou que eu, ela e os irmãos íamos, ela via nós ultrapassando, entrando no aeroporto, e estava escrito USA. E nós aqui, quando a sigla nós entendemos UA. Ela viu USA, exatamente como eles escrevem lá, E foi interessante que nós até brincamos que ela só tinha 12 anos,
Meu marido fez muita, assim, brincadeira com ela, dizendo que ela ia casar, ia morar nos Estados Unidos, ia casar com a americana, ia mudar para lá. Mas aí o senhor foi na frente, mas o senhor teve iniciativa por quê? Começou assim, eu tinha um escritório de contabilidade na época e um amigo chegou para mim e me perguntou se eu podia preparar a documentação dele, que ele queria ir para os Estados Unidos. E ele virou para mim e falou assim, você não quer preparar a sua também não? Lá na Serra? E na Serra, aqui em Barcelona. E eu preparei minha documentação e coloquei junto com a dele e mandei para o consulado. Aí, e veio o visto pra gente, entendeu? Veio o visto para mim, no caso, né? Só para você, né? Para eles não veio. O deles não vieram. E eu fui na frente, fiquei de maio de 93 até 95, quando eles foram para lá, em julho de 95, eles chegaram. E interessante que nesse período que ela está falando que ela não queria ir para lá, que quando eu cheguei na América eu não sabia que o italiano não precisava de visto para entrar nos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar no carro wash. E o dono do carro wash era um Lava Jato, fala aqui no Brasil, né? E ele falou que os italianos não precisavam. Aí quando eu escutei ele falar que o italiano não precisava de visto, liguei para ela, né? Liguei para ela e falei assim, vai no consulado italiano e tenta tirar seu passaporte, porque nós já éramos cidadão desde 89. Ela chega no consulado e cidadão italiano. Cidadão italiano. Quando ela chega no consulado, o cônsul estava de férias, né? Estava de férias. Estava para Itália, então Verdade. Tinha trocado o cônsul, ia demorar uns 6 meses para o cônsul vir. Aí ela ligou para mim e falou assim, o cônsul aqui foi transferido, vai levar uns 6 meses para chegar. Eu virei para ela e falei assim, então pega seu passaporte brasileiro e vai para o consulado. E ela pegou os passaportes dela, das crianças, e foi para o consulado americano no Brasil, lá no Rio de Janeiro, para pegar o visto. Quando chega lá, o cônsul não faz pergunta nenhuma para ela. Simplesmente me dá o carimbou, dando visto para ela, entendeu? E então, eu quando fui para lá, eu não tinha assim, nenhuma vontade de ficar, né? No meu coração eu tinha falado para Deus que eu ia ficar 3 meses, mas Deus tinha um projeto, né? E usou a pastora Consuelo. E uma pastora amiga minha, que não me conhecia hoje, ela é minha amiga, mas na época eu não a conhecia, ela chegou, pastora Consuelo, e disse para mim, olha, Deus manda te dizer que você não vai ficar aqui só 3 meses, você vai ficar aqui o tempo que Ele quiser que você fique. E foi assim, né? E nesse período que eu fui para lá, comecei trabalhando na igreja, ajudando o pastor aqui, ajudando outra lá, ajudando a obra do Senhor, ajudando a edificar a obra do Senhor. Depois fomos para New Jersey, né? E depois nós fomos para o estado da Flórida. E foi lá a minha grande experiência com Deus. A história que começou aqui, que Deus realmente tinha na minha vida, da qual Ele falou no início, que realmente é uma história profunda de vida, né? E de superação. Porque não adianta a gente dizer assim, eu vivo, mas não superou aqueles problemas que você passou, né? E foi uma história de superação e hoje eu vivo uma vida de gratidão a Deus, de gratidão pelo que Ele fez na minha vida. Aí, pra gente ir direto ao ponto, que eu sei que a história é longa, até porque eu já ouvi, você estava nos Estados Unidos? Exatamente. Flórida, em 2002. Estava trabalhando, estava tudo bem? Sim, tudo bem, normal. Estava trabalhando na igreja, ajudando uma irmã que estava cancerosa, que inclusive partiu, irmã muito querida. E eu comecei a sentir dores nas costas, dores nos seios, e ela disse assim para mim, não, você está sentindo isso, você está, na verdade, psicologicamente abalada porque você está me ajudando. Está sugestionada por causa do problema dela. Mas não foi assim, quem dera que fosse. Mas não foi assim. Aí você descobriu o câncer. Foi assim que eu descobri o câncer. E quando eu descobri... Nem foi você que descobriu, né? Que na você verdade, foi ao médico primeiro, o médico... É verdade. E o médico falou que ela não tinha câncer. Até um médico particular brasileiro falou que ela não tinha câncer. Que não era câncer. Brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele falou aí, que não era câncer. Deus despertou ela de madrugada, falando que ela fosse fazer uma biópsia. Essa parte é que ela contou, quero que ela conte exatamente o despertar de madrugada. Eu continuei sentindo dor, ele me deu remédio para dor, quando o remédio acabava, as dores voltavam, e eram dores assim que eu não tinha sossego para dormir, eram dores muito fortes. E eu me lembro que um dia eu fui dormir na cama, minha filha tinha se casado, eu fui dormir na cama da minha filha, da Paulinha, e quando eu estava dormindo de madrugada, ele foi um bom companheiro que sempre foi, do meu lado, se deitou do lado, e uma voz me acordou de madrugada, e essa voz disse para mim assim, filha, eu quero que você faça uma biópsia, porque o que você tem é câncer.
Eu me levantei da cama, fui para a sala e conversei com meu Deus. E eu disse, Senhor, tu me desperta de madrugada para dizer para mim que eu tenho câncer? E foi quando eu disse para Deus, Senhor, morrer de câncer é uma coisa comum, muita gente morre. Morrer de câncer não te glorifica, mas ser curada de câncer, isso sim trará glória para o teu nome. Se tu tem um projeto na minha vida e foi esse o projeto, e quiser me usar para a glória do teu nome, eu me ponho à sua disposição. E foi assim que começou, naquela madrugada. Aí você foi no médico? No outro dia eu fui na clínica, aí eu já não fui no médico brasileiro, já fui para uma clínica americana, né? E disse que eu tinha o LAMP, porque eu tinha 3 LAMP. Quando eu fiz... Eu tinha 3 caroços quando eu fiz os exames com ele. E quando eu cheguei na clínica americana, disse que tinha o LAMP, tinha 3 caroços. Eles imediatamente me mandaram fazer todo o processo e me aprovaram para um programa gratuito do governo. Porque todo o tratamento de câncer é caríssimo, né? E quando eles fizeram isso, descobriram, me mandaram para um médico especialista. E depois da biópsia, o fato veio, eu tinha câncer. E um câncer que eles diagnosticaram que era evasivo, quer dizer, ele avançava muito rápido. E quando eles fizeram os exames, eles detectaram que eu não só tinha mais só aqueles 3 na mama, mas que eu tinha mais 3 embaixo do braço. Sei, total. Aí depois eles, quando fizeram, tiraram a mama, detectaram que eu tinha 7 caroços de câncer embaixo do braço e na mama direita. Me submeti a todo o tratamento humano, até porque eu me lembro que no dia em que eu recebi o resultado da biópsia, eu fui no escritório do meu pastor e falei para ele, pastor, está aqui o resultado. Engraçado, quando Deus nos dá a notícia, a gente não se abala, mas quando o homem dá, não é a mesma coisa quando Deus nos dá a notícia. Naquele dia eu me abalei, naquele dia eu chorei. E o pastor... Quando o médico deu. Quando o médico me deu a notícia. Não quando Deus me deu. Quando Deus me deu, eu me senti forte para enfrentar. Mas quando o homem me deu, eu me senti desequilibrada. Mas aí eu fui no escritório do meu pastor, e o meu pastor, o pastor Noé Rosa, ele disse para mim, filha, essa é a tua marca. Não se preocupe, Deus tem muita coisa para fazer contigo. E ele acreditava nisso, como eu também. Interessante que o que ele falou, que toda pessoa que tem um projeto de Deus na vida, ela tem uma marca. Como Paulo tinha um espinho na carne, né? E essa marca, essa seria a marca dela. Que ela iria, através dessa doença, ela iria proclamar o evangelho e muitas pessoas iam se converter através do testemunho dela. Isso tem acontecido. Mas aí vamos prosseguir na história do câncer, da cura. Da cura. E eu passei todo o processo de quimioterapia, meus cabelos caíram, eu fiquei com a cabeça bem lisinha, eu inchei muito, meu fígado estava deteriorando, eu fiquei muito amarela. E eles colocaram uma linha no meu pescoço, deu coágulos, aí eles colocaram uma linha no braço, aí deu trombose. E aí eu tomei radioterapia, enfim, todo aquele processo que todo mundo conhece, que a quimo enfim, todo o tratamento. Mas chegou uma hora que o Dr. Strukoff, que era o meu médico, ele entrou num domingo de manhã no meu quarto. E eu lembro que era de manhã cedo. Eu estava com trombose desse lado e com esse lado, né, a cirurgia ainda em recuperação, inchada, amarela, sem força, sem nenhuma energia. E ele disse para mim, olha, a gente dá quimo, a gente dá radioterapia, a gente opera, mas a gente não pode curar ninguém. Só Deus pode curar alguém de câncer. E eu sorri para ele e disse para ele, doutor, e esse daí eu conheço. Esse daí eu conheço. E ele disse para mim assim, você está sorrindo? Eu estou dizendo para você que eu não tenho mais nada para fazer por você. O seu corpo não aguenta mais quimioterapia, o seu corpo não aguenta mais radioterapia. Você não tem mais condição de receber nada. Nenhum tipo de tratamento. Nós vamos te mandar para casa. Se você conseguir durar pelo menos 6 meses com a sua família, você vai ter o privilégio de morrer ao lado deles e não no hospital.
E eu disse para ele assim, não, doutor, eu não vou morrer. Agora que acabou o recurso humano, agora que acabou o teu recurso, agora vai entrar o recurso do meu Deus. Agora é que eu vou ficar curada. Ele sorriu, olhou para mim e falou assim, passou a mão na minha cabeça e disse, vai com essa tua fé. Quando eu saí daquele hospital, eu fui para casa, interessante, sem nenhum medicamento. Nenhum medicamento. Fui para casa, eu não tinha energia, eu não podia me mexer, eu ficava na cama do jeito que me colocava, o dia inteiro. Meu filho ia para a escola, meu esposo para o trabalho, as minhas filhas trabalhavam, eu não tinha ninguém para cuidar de mim. E interessante que eles queriam até mandar uma enfermeira e eu não quis. Orgulhosa, né? Depois me arrependi. O hospital queria mandar uma... Queria me mandar uma enfermeira para cuidar de mim e eu não aceitei, achei que eu não ia precisar. Mas eu realmente precisava daquela enfermeira.